em que o tema específico do Enem se encaixa. Macro, muito grande. Então, toda a proposta de redação do Enem, ele sempre coloca que o mundo inteiro está passando, então coloca coisas grandes. O que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar as micros, as palavras mais importantes das propostas de redação. Daí que vocês vão fazer a redação de vocês. Exemplo, Enem 2015, tema específico, a persistência da violência contra a mulher no Brasil. É um tema amplo, macro tema, violência e desigualdade de gênero. Olha só, não foi um tema fácil. Eu lembro dessa redação aí. Não foi. Por quê? Você tinha que falar da persistência da violência da mulher, contra a mulher no Brasil, violência e desigualdade de gênero. Qual gênero? Feminino, hétero, LGBT, qual gênero? Certo? Enem, 2019. Tema específico. Democratização do acesso, acabei de falar lá em cima, do acesso ao cinema no Brasil. Tema amplo, é um macro tema. Minorias e culturas, que é igual, né? Minorias e cultura. Muitas pessoas no Enem do ano passado, de 2019, falaram da falta de acesso ao cinema no Brasil, dependendo da cidade que morava, dependendo do salário que ganhava, que não dava para pagar nem um bilhete para ir ao cinema, não dava para levar a esposa. Tá vendo? São coisas. E você não pode citar coisas pessoais, né? Minha avó não, eu falei isso lá em cima e agora estou desfalando. Não existe essa palavra, tá? Porque você não pode usar. Você tem que ir direto ao quê? A um ponto em que atinja a maioria. Cuidado com a generalização. Eu falei isso muito para vocês no 9º ano, não sei se vocês se lembram. Todo mundo devia ter acesso ao cinema. Essa palavra todo mundo, né? Tudo na vida, ninguém. Isso você está o quê? Generalizando. Você está colocando tudo ali nessas 3 palavrinhas. Então, é melhor o quê? Um passo a passo. Algumas, certas pessoas. Entender o tema e técnica para ter as melhores ideias. Passo 0. Entender o tema e tirar informações importantes da coletânea de textos. Entender o tema? Vai tirando o quê? O que eu falei para vocês? Sublinhando. Pode rabiscar mesmo o caderno de redação. As palavras-chave mais importantes. Passo 1, Micaela. O que eu sei sobre esse tema? Responda essa pergunta e anote tudo que vem à sua mente sobre aquele tema. Palavra, situação, se viu algum filme, né? Que você lembre o nome do filme, até se puder lembrar o autor do filme. Isso tudo você o quê? Anota lá no cantinho. Passo 2. Faça outras perguntas sobre o tema. Isso aqui é tão importante, gente, é tão fácil. Muitas vezes, ao tentar pensar sobre o que você sabe do tema, seu cérebro não conseguirá lembrar-se imediatamente sobre o assunto. Por quê? Você está tensa. Vocês estão ali numa pressão total. Pensando o quê? Nossa, eu tenho que fazer uma redação boa, porque eu não posso perder essa oportunidade, que eu tenho que passar na faculdade esse ano. Todo mundo, agora eu vou generalizar. Todo mundo que faz o Enem pensa assim, né? Porque quando você vê sua nota lá, não deu para passar, o que aconteceu? Ou você não treinou bastante, ou você ficou nervoso. Você é um ser humano, você não é uma máquina.
Isso acontece. Ah, mas eu sou perfeccionista. Pode ir trocando aí. Pode ir mudando este comportamento. Uma solução para este problema seria elaborar perguntas a respeito daquele tema para conseguir encontrar um caminho para seguir. Olha que legal. O que eu já vi na TV, internet, livros, filmes sobre esse assunto? O que eu sei das áreas do conhecimento que tem a ver com aquele tema? Atualidades, história, biologia, músicas, livros, pensadores. Tá vendo o que eu falei lá em cima? Qual o problema que esse tema traz para a sociedade? Por que isso é ruim? Tem que fazer algum mal, porque senão não teria como te exigir uma proposta de intervenção. Tá vendo, gente? Sem querer, eles lançam esse gancho para quê? Tem que ter uma coisa ruim para a sociedade. Para quê? Você ter uma solução. Quais outros problemas que esse problema traz para a sociedade? Anotem o quê? No rascunho. E lembrem-se que vocês têm um relógio lá na frente, a pessoa vai anotar e vocês têm que cronometrar. Tem gente me mandando redação para eu corrigir. Fiquem à vontade. Já coloquei meu e-mail, coloco qualquer coisa, coloco de novo, né? Para vocês, quem já está treinando, já ir me mandando. E quem estiver começando agora, também para eu ir corrigindo. Como a ansiedade se comporta em relação ao tema X? A sociedade, desculpa, a ansiedade. O que as pessoas diretamente impactadas pensam sobre o tema? Quem são as vítimas diretas? Quem são as vítimas indiretas? Fiquem à vontade para vocês tirarem uma foto, fazerem um print disso aqui. Na hora que estiver pronto, vocês me avisam. São perguntas que vocês têm que fazer. Se fazer. Fazendo isso aqui, gente, vocês vão fazer uma redação. Beleza. Eu acho, assim, vocês podem me achar, assim, chata e um pouco hipócrita, mas não, eu acho redação bem mais fácil quando você... eu acho a redação mais fácil que a gramática. Tem horas. Porque quando você sabe os eixos, igual eu vou ensinar para vocês aqui o que escrever no início, no meio e no fim, você faz qualquer tema. Aqui tem um cérebro, vocês estão vendo, né? Como entender o tema da redação? Passo 3. Escolhendo as melhores ideias, junte as ideias em um pré-rascunho. Tese. Aonde vem essa tese? Primeiro parágrafo. Argumento 1 sobre a tese. Argumento 2, você também vai falar sobre a tese. Certo? Vocês têm que pensar que um parágrafo bom, ele tem, no máximo, no mínimo 5 linhas. No máximo 7. E a paragrafação, ela para onde? No ponto final. Então, vocês tomem cuidado com esses parágrafos muito extensos e que vocês não estão falando nada de nada sobre o assunto. Parou no ponto final, eu postei um vídeo que o Celso, meu amigo, fez uma redação passo a passo lá no grupo da salinha de redação. Eu espero que vocês tenham visto, que ele é fera nisso também. Formas de solucionar o problema. Já é a proposta de intervenção. Então, onde que você vai estar neste ponto aí? Lá no 4º parágrafo já. Argumento 1, tese. 2, mesma coisa sobre a tese. Você vai continuar falando sem encher linguiça. Essa hora aí também é boa de colocar alguma citação. E depois, forma de solucionar o problema. Passo 1. A primeira coisa que você deve fazer ao dar de cara com o enunciado é ler 2 vezes o tema da redação
E por que duas vezes? Uma coisa é ler, outra é entender por alto e outra, bem diferente, é entender por completo. Ao ler duas vezes, o seu cérebro entende melhor o que ele está lendo. Uma dica: coloque a mão no ouvido, na hora que você estiver lendo, e leia em voz alta, só que a voz para dentro, que vocês não vão poder ler lá para todo mundo o tema. Leiam em voz alta, exemplo aqui, ó. Técnica para entender o tema da redação. Porque o seu cérebro capta mais, ele capta melhor. Passo 2. Depois de ler duas vezes, vem a parte mais importante. Dedique os 2 primeiros minutos para pensar sobre cada palavra do tema e observar as menores partes do que é pedido. Ou seja, dentro do tema, gente, tem palavras importantíssimas que vocês têm que sublinhar. A partir delas que vocês vão escrever. Passo 3. Traduza cada palavra ou expressão do tema proposto para um sinônimo que você tenha mais familiaridade. Exemplo, caminho. Está no sentido figurado. Soluções, meios, formas. Por quê? Caminho é uma coisa ampla. Olha o macrotema. Então, você tem que o quê? Trazer um sinônimo de caminho. Combater. Combater o quê? Lutar, ir contra, acabar, eliminar. Intolerância religiosa. Incompreensão religiosa, preconceito religioso. Essa técnica é apenas para você ter certeza que você entendeu o tema. Mas olha aqui ao lado, ó. Cuidado. É importante que quando você for escrever a redação, você use as palavras exatas, certas, que estão no tema proposto. Ou seja, nesse mesmo exemplo, é imprescindível que na sua redação esteja escrito as palavras caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Só que lá no seu mapa mental, você vai lembrar que a palavra caminho, a palavra combater e a palavra intolerância religiosa, ela tem sinônimos. Você pode trocar. Quais as soluções? Quais os meios? Quais as formas? Combater. Vai lutar contra o quê? Acabar com o quê? Eliminar o quê? Intolerância religiosa. Intolerância, ao into, é porque não tem, é contra. Intolerância. Contra tolerância. Estou indo rápida ou vocês estão entendendo e querem fazer uma foto disso aí? Eu tô entendendo até agora. Mais alguém ou tem aí o povo tá mexendo no telefone e tá fingindo que tá assistindo a aula? Eu também tô entendendo. Ótimo. Porque nós temos 55 páginas. Até acabar essa salinha de redação, fora o que eu vou postar para vocês de gramática e de redação também, que eu vou fazer um apanhado depois, com a Sara e com a Ana, vocês vão tirar no mínimo uns 900. Coloque isso na cabeça. Eu faço uma redação de 900 pontos. Vanessa, vai Oi. passar as 55 páginas hoje? Não, não. Porque lá já são 8h27. Eu nem posso, né, fazer tá. isso com vocês, senão vocês não vão aprender. Técnica para entender o tema da redação. Isso aqui eu nem queria passar para vocês hoje, mas eu vou passar e a gente termina por aqui. Técnica para entender o grau de importância de cada palavra, expressão do texto. Isso aqui eu preciso que vocês tirem uma cópia, ou então eu mando para vocês depois até essa página. Pode ser? Grau 1. Pergunta 1. Em primeiro lugar, o que mais precisa ter destaque no meu texto? Resposta 1. Bom, nesse caso, está claro que o tema está falando sobre surdos. Ou seja,
Essa é a palavra número 1 na hierarquia de importância e deve ser a palavra do tema que mais aparece no meu texto. Grau 2. Aqui, ó, gente, eu esqueci de ler aqui, ó. Pronto, agora você já sabe que no seu texto o grau de importância das palavras e as que mais devem aparecer é surdos, formação educacional, desafios no Brasil. Aí, por isso que falou da palavra surdos aqui no grau 1. Grau 2. Pergunta 2. Ok. Mas é para falar qualquer coisa sobre surdos e todos os problemas que enfrentam? Resposta 2. Não. É para falar sobre a formação educacional aqui, ó. Grau 3. Pergunta 3. É para falar o que da formação educacional? O tanto que é bem feita? Resposta 3. É para falar sobre os desafios. Quais os desafios que os surdos têm na formação educacional? Ó, do 3, eu fui no 1 e fui para o 2. Grau 4. E é para falar de tudo isso no mundo todo ou em uma região delimitada? Olha aqui, ó. Tudo, todo, mundo todo. Generalizou, não generalizou? O que pediu, gente? No Brasil. Você vai buscar coisas que você viu, por exemplo, lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Caso você tenha visto uma formação educacional joia para ser implantada aqui no Brasil, você pode dar isso como o quê? Uma solução para este problema. Mas você tem que ter fonte, tem que ter certeza e tem que citar a fonte. De onde você viu isso? Certo? Tem continuação aqui da parte 2. Ao contrário do que muitos pensam, a banca que elabora a proposta de redação não é tão má assim. Muito pelo contrário. Ela quer te ajudar a fazer uma redação, porque é essencial saber utilizar esses textos de apoio, evitar fugir, tangenciar o tema proposto. Se você prestar atenção e utilizar bem a coletânea, não fugirá ao tema de jeito nenhum. Está tudo ali bem explícito, e isso é verdade. Está tudo ali nas propostas de redação. Dar-lhe ideias sobre o que escrever. A coletânea de textos lhe indica vários caminhos para o seu texto. Ajuda-te a ter muitas ideias sobre como abordar o tema e te mostra mais ou menos o que a banca espera que o candidato faça. Posso copiar e usar os textos motivadores na minha redação? Copiar? Não pode. Usar? Pode e deve. Qual a diferença disso aqui, gente? Hein? Qual foi a pergunta mesmo? Posso copiar e usar os textos motivadores na minha redação? Copiar não pode. Usar pode e deve. Qual a diferença daqui, ó? Copiar e usar. Eu acho que copiar vai ser exatamente como estava nos textos motivadores e usar eu posso Não pegar estou ouvindo. Tá dando tá. Eu falei que copiar é escrever com as mesmas palavras e usar... gente. Ih. Agora eu ouvi um i. Agora deu certo? Deu, agora deu. Eu disse que copiar é a gente escrever da mesma forma que está nos textos motivacionais. E usar é pegar como base
e de lá tirar uma ideia e escrever com as nossas próprias palavras. Isso, corretamente, certíssimo. Ai, ficaram uns 14 ainda. Gente, então essa foi nossa aula de hoje. Espero ter ajudado. Muito obrigada por terem ficado, né? Até no meu computador aqui, 8h33. Da próxima vez, por favor, deixa eu ver o rosto de vocês, até para eu colocar aqui lá no meu canal, que eu preciso comprovar que eu estou dando essas aulas, né? Que aqui, ó, tá todo mundo. Se vocês quiserem até abrir agora, antes de eu parar a gravação e a apresentação, rapidinho, tem que ser a câmera, tá? Porque depois fica até ruim. O que vocês acharam da aula de hoje? Aprenderam alguma coisa ou já estavam careca de saber? Eu gostei da aula, algumas coisas eu já tinha noção e outras serviu para dar uma reforçada e aprender alguns pontos a mais. Isso. Valeu, Micaela. Alguém mais? Sara, Meiriele, Eu também Cecília, gostei Giovana, bastante. Giovana, Lara, Luiz Miguel, Ana. Deu para fixar direitinho as coisas. Não tenham pressa, né? Nossas aulas vão acontecer, se Deus quiser, toda segunda, às 7h30. E como é gravado, vocês depois podem voltar, né? Ir lá no canal do YouTube e assistir novamente. E eu vou postar. Oi. Eu queria perguntar se as redações que a gente vai te mandar pode ser de qualquer tema ou tem que ser algum específico? Eu vou passar um tema para vocês aqui, que eu tô doida para que vocês. Vou passar 2 temas, tá? Tá bom. Tá. Só um momentinho. Vou escrever no chat. Gente, abram as câmeras, por favor. Tema 1. Se não colocar lá, né? Tema 1. Olha que macro tema. Falta de leitura. Tema 2. Exclusão social e direito à educação. Vocês não têm o quê? Eu só dei o título. O que vocês não têm? Texto motivador? Isso, vocês não têm o texto motivador. O que vocês têm que fazer? Pesquisar sobre isso aí. Vocês vão fazer o texto motivador para depois fazerem a redação com esses 2 temas. Vocês têm até sexta-feira para me entregar? Tá bom? Para mim tá bom. Para mim Combinado. Pode? Vocês mandam no meu e-mail, que eu acho mais fácil corrigir, e depois eu falo o que está errado ou o que não está. Você pode colocar o seu e-mail na descrição do grupo? Eu vou colocar aqui agora. Tá bom. A Sara e a Ana depois vão entrar em contato com alguns aqui, ou quem tiver interesse, entre em contato com uma delas, porque elas têm uma novidade para vocês. Certo? Ok.
Beijo, gente. Adoro, adoro vocês. Desde o 9º ano, né? Que foi que a gente teve mais contato. E os que estão entrando agora também já adoro mesmo. Maria Alessandra, Cecília, gosto também muito. Giovana. E qualquer dúvida, Lara, né? Lara está no 2º? Tá. Luiz Miguel 3º, Micaela 3º, Sara Meirelles 3º. E chamem o pessoal, né, para outra, porque na última aula nós tinham 40 pessoas, hoje só 14 e hoje eu acho que a aula foi produtiva. Qualquer dúvida, me chamem no privado, mesmo não sendo segunda-feira, eu estou às ordens, porque eu quero ver vocês no Enem, tirando 900, no mínimo, na redação. Pode ser? Pode sim. Pode. Então, hoje, vocês vão pegar uma folha A4, aqui, ó, né? E vocês vão escrever assim atrás dela. Eu acho que vai sair espelhado. Eu estou colocando 900. Quem quiser colocar mais, fiquem à vontade. Estou colocando baixo, né? Pode 980, 950, 1000. Vocês vão fazer essa folha. Ah, que o povo da minha casa vai achar eu doido. Vai não. Uns dias vão rir mesmo. E vai achar. Vocês vão pregar num lugar que vocês olham isso todo dia. À noite, de manhã, toda hora. Ou na sala. Porque isso aqui, gente, ó, é sério. Acontece. Tá? Não estou prevendo. Eu sei que acontece. Essa salinha de redação aqui, ó. Eu estava com ela no pensamento em 2019. Para abrir fisicamente. Junto com a Paola. Certo? E o que aconteceu? Devido à pandemia, eu não tive essa oportunidade, estou tendo agora, de abrir virtualmente. Pretendo continuar? Sim. Principalmente para um tanto de gente que quer entrar, que eu nem dou aula para eles. E depois eu vou continuar com essa salinha de redação aqui em Araújos, para o pessoal não ter necessidade de ir para fora para estudar, para fazer cursinho lá. Certo? Certo. Vanessa, a data de entrega das redações é até terça que vem, né? Não, falei sexta, dia 28. Ah, foi sexta? Eu entendi errado, então desculpa. Porque aí eu posso corrigir a maioria sexta-feira, sábado eu tenho um compromisso, mas eu corrijo se der tempo, e no domingo. E na segunda, até a nossa salinha. Pode ser? Beleza. Vocês vão fazer o que, gente, que eu pedi? Eu dei um macro tema. Vocês vão fazer o quê? Pesquisar os textos motivador. Isso, Depois fazer vocês redação. vão pesquisar, criar e vocês vão ir além disso aqui. Isso é ser um bom escritor de redação. Ir além do que te propôs. Certo? Desde que você comprove. Beleza? Beijos, boa noite. Foi um prazer. Tamo junto. Enem 2021. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Obrigada Boa pela noite. aula. Deus. Obrigada. De nada, é um prazer, gente. Até a próxima. Beijo. Até, beijão.